Oi, tudo bem? Meu nome é Jaciara Francisco, eu sou graduanda em História pela Unicinos e tenho vínculo como bolsista de iniciação científica com o IFE Campus Osório. Minha bolsa é PIBIC FAPERGS e o meu orientador é o Marcelo Viana. Bom, então vou estar apresentando para vocês os nossos resultados preliminares da pesquisa Momentos Iniciais na Informática da Educação Brasileira, o Grupo Unicamp. Então, no início dos anos 80, no Brasil, com a chegada dos microcomputadores, foi possível pensar a inserção dessas tecnologias computacionais em novas áreas sociais. E foi isso que o governo federal fez. A educação, então, foi a principal área que se pensou para estar utilizando essas novas tecnologias, então, de uma maneira mais ampla. A partir disso, então, em parceria com o meio acadêmico, em 1981 e em 1982 aconteceram 2 seminários de informática na educação que tiveram como principal objetivo estar pensando nessas possibilidades de inserção da informática na educação, pensar em como utilizar essas tecnologias, quais seriam então os medos, os receios, as possibilidades que poderiam ser alcançadas e principalmente estar pensando em diretrizes para políticas futuras então. A partir desses seminários, foi criado em 1983 o projeto Educação com Computadores, que era resultado então dessa parceria do governo federal com o meio acadêmico. A partir desse projeto, então, 5 centros piloto foram vinculados a 5 universidades diferentes e a partir deles essas pesquisas, então, estariam sendo desenvolvidas. Um desses centros piloto, então, estava vinculado à Universidade Unicamp, Universidade Estadual de Campinas, então. A imprensa, no meio de todo esse debate, ela vai ter um papel fundamental, que é o de divulgação dessas novidades e desse debate que estava acontecendo sobre essas possibilidades. Então, ela vai ser uma grande difusora desses debates, informando os seus leitores, então. Então, o principal objetivo dessa pesquisa é identificar os perfis dos profissionais que estavam envolvidos no Educom, realizado no centro piloto da Unicamp. Então, através disso, está desenvolvendo uma história social da informática na educação no Brasil. Então, a nossa metodologia está principalmente baseada no método prosopográfico, que consiste em estar traçando então um perfil coletivo de um grupo específico. Aqui nós escolhemos esses profissionais que estavam inicialmente no projeto Educom da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Então nós escolhemos um grupo a partir até mesmo das matérias que nós utilizamos para estar entendendo essa informática na educação, matérias dessa grande imprensa brasileira da época, e através de fontes documentais, inclusive o próprio documento oficial do Educom na Unicamp. Então, a nossa coleta de dados se deu através principalmente da web, do currículo Lattes desses profissionais, de entrevistas concedidas por eles a blogs, a jornais e revistas. Então, a nossa análise desses dados, que foram coletados e organizados em um banco de dados, eles foram analisados, então, através do método prosopográfico também, de comparação e análise e aproximação da trajetória desses profissionais. Então, nossos resultados preliminares indicam algumas características desse grupo. Primeiramente, foram escolhidos 16 pessoas, 9 homens e 7 mulheres, e nós podemos perceber, então, que
existe uma variedade muito ampla na formação desses profissionais, tanto na sua graduação, mestrado, quanto doutorado. Inclusive, demonstrando muitas características da formação acadêmica do Brasil naquele período, tendo então, principalmente o mestrado e o doutorado, uma busca de estarem sendo realizados fora do Brasil, indicando que os programas de pós-graduação no Brasil ainda estavam se consolidando, né, ou ainda sendo formados. Então, a atuação desses profissionais era de maneira muito interdisciplinar, eles estavam ligados a alguns programas e alguns centros dentro da Unicamp que já tinham essa característica interdisciplinar, como a informática ligada à biologia, ligada à psicologia. E também percebemos que esses profissionais eles vão ter uma longa carreira dentro da instituição, tendo aí como média da sua atuação por volta de 30 anos. Então, eles vão estar tendo uma longa continuidade dentro da instituição. Então, as nossas considerações finais, a gente gostaria de destacar que esse grupo, então, ele atendeu o principal item do documento oficial do projeto Educom da Unicamp, que era a sua interdisciplinariedade. Então, profissionais de várias áreas, como a psicologia, a linguística, a pedagogia, as engenharias mecânicas e da computação, por exemplo, vão estar se reunindo para estar pensando e pesquisando essas possibilidades da informática na educação. Então, esses profissionais, em sua grande maioria, eles já tinham algumas pesquisas que envolviam informática na educação, mas principalmente, então, pensando em ensino superior. Ainda era um campo em consolidação, mas nós já podemos encontrar esses profissionais. E também a gente percebeu que existe uma grande continuidade nas pesquisas para além da década de 1980. Então, esses profissionais, eles não limitam as suas pesquisas apenas ao período do projeto Educom, mas então também vão estar nos anos 90 e 2000, pensando a informática na educação brasileira e também formando novos profissionais e pesquisadores desses campos. Então, agradeço pela atenção, meu muito obrigada.